Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, amém? Lucas, capítulo 23, pode? Obrigado, querido, Deus abençoe. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 39, aonde nos diz assim a palavra do Senhor: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Irmãos, podem sentar-se, por favor. Sempre fico emocionado quando eu chego no versículo 43. É lindo demais isso aqui. Irmãos, vocês já devem ter se acostumado comigo dizendo que nós vivemos um tempo muito perigoso. Eu despertei de alguns anos para cá, para a realidade do fato de que os cristãos do nosso tempo, do tempo que nós vivemos, nós estamos enfrentando os maiores perigos da história cristã sobre a face da terra. Nenhum dos nossos antepassados cristãos, discípulos de Cristo, que serviram a Cristo, experimentaram o grau de tentações com os quais nós somos bombardeados todos os dias, principalmente por causa daquilo que se tornou conhecido como mídia, não é? Somos bombardeados com tentações diariamente, com muitas distrações também. É cada vez maior o número de coisas que inventam para nos distrair, para roubar o nosso tempo, para tirar o nosso foco. E é também por causa da globalização cada vez maior o número de heresias que se espalham e, consequentemente, de falsos crentes, de falsos convertidos, daquilo que Paulo chamava de falsos irmãos. E é interessante que quando Paulo fala de falsos irmãos, ele inclui isso na lista de perigos que ele havia enfrentado e que ele enfrentava no seu ministério. E nós corremos o risco dos falsos irmãos. Esse risco é cada vez maior. E por conta disso é que eu tenho insistido em alertar a igreja a respeito do fato de que nós não podemos nos comparar com outros crentes, com outros que se dizem irmãos em Cristo, porque é muito perigoso isso. O Senhor Jesus disse que nem todo o que lhe diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Então eu tenho aqui insistido que um verdadeiro cristão, ele terá uma prática cristã, amém? Uma prática cristã. Eu tenho até uma mensagem com esse título, a prática cristã. No entanto, irmãos, eu temo que isto que eu ensino aqui possa ser mal compreendido, possa ser compreendido de uma maneira completamente avessa àquilo que eu estou querendo dizer aqui. Porque algumas pessoas podem concluir
que se um verdadeiro cristão ele tem uma determinada prática, nós sejamos salvos através da prática e não através de Cristo. E é muito perigoso se nós não tivermos um claro entendimento a respeito disso, porque a salvação da nossa alma não vem pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez por aqueles que nele creem, por aqueles que nele depositam a sua fé. Quando nós não entendemos isso corretamente, praticamos o que Jesus mandou para sermos salvos, e não como consequência da fé que nele temos para a nossa salvação. Mas todos, irmãos, todos nós que cremos em Cristo, traremos evidências da nossa conversão. Inevitavelmente, irmãos, inevitavelmente, se a nossa fé em Cristo é genuína, inevitavelmente nós teremos evidências de que somos convertidos. Se não temos estas evidências, é porque não nos convertemos a Cristo genuinamente. E eu considero esse texto que nós acabamos de ler, que se passou quando o Senhor Jesus estava erguido na cruz do Calvário, entre dois malfeitores, eu considero esta passagem do Evangelho esclarecedora em relação a isso. Porque, e para mim é o melhor exemplo dessa grande verdade. Aqui nós temos um malfeitor crucificado, que nada podia fazer de bom para ser salvo, não é verdade? A palavra diz que ele era um malfeitor, um praticante do mal, e por isso ele estava sendo crucificado. O texto não nos diz nada mais a respeito desse homem, não nos diz quais eram os pecados dele, mas foram pecados graves, que o levaram à pior condenação que existia na época, e que é a pior de toda a história da humanidade, que é a crucificação, a pior morte possível. Então aquele homem era um praticante do mal. Não nos é dito o que ele tinha feito, se ele havia assassinado, se ele havia roubado, mas ele era alguém que merecia estar sendo crucificado. O Senhor Jesus não merecia, mas os dois malfeitores que estavam um à direita e um à esquerda de Jesus mereciam a crucificação, eles mereciam morrer, porque eram homens maus, malfeitores, não esqueçam disso. E de repente na cruz aquele homem recebe a salvação, sem nada ter feito de bom para ser salvo. Irmãos, ele estava preso na cruz, não dava tempo dele ganhar a vida eterna através de boas obras. Vocês compreendem isso? Aqueles que ensinam que a salvação é através do mérito das boas obras estão em grande equívoco, estão redondamente enganados. Deus não divide a sua glória com ninguém, diz a sua palavra. Nenhum de nós poderá se apresentar perante o Senhor nosso Deus naquele grande dia, em que estaremos perante Ele para prestar contas da nossa vida. Nenhum de nós poderá se apresentar perante Ele dizendo: eu mereço ser salvo, porque a própria palavra de Deus declara que não há justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. Todos nós pecamos e merecemos a condenação, merecemos.
Irmãos, pensem comigo, se apenas um pecado cometermos por dia, e cometemos, se apenas um pecadinho só por dia, em um ano, 365 pecados, em 10 anos, 3.650 pecados, mais os anos bissextos que acrescentou mais um pecado aí a cada 4 anos. Se fosse um pecado só por dia, mas não é não. Porque pecado não é apenas aquilo que fazemos com as mãos, é também o que dizemos com os lábios, é também aonde nós estamos colocando os nossos ouvidos, os nossos olhos, é também nossos pensamentos, é também nossos sentimentos, guardar rancor, mágoa, desejo de vingança, tudo isso é pecado. Cobiça é pecado, ganância é pecado, vaidade é pecado, tudo isso é pecado. Deixar de fazer o bem, sabendo fazê-lo, é pecado. Então nós não somente cometemos pecados por ação, mas também por pensamento, por sentimento e até pecados de omissão, de sabermos fazer o bem e não o fazermos. Então, queridos, que ninguém pense que vamos ser salvos compensando os pecados que fizemos em vida, através de boas obras, e que isto será colocado na balança, e se as tuas boas obras superarem os teus pecados, então você é salvo. Se você acredita nisso, que a salvação é pelas obras, e que se você fizer mais boas obras do que cometer pecados, então você será salvo, você se parece mais com um muçulmano do que com um cristão verdadeiro, porque o islamismo ensina isso. O islamismo ensina isso, que você, pela tua prática da justiça, você vai ser salvo, né? Alá terá misericórdia da tua alma se as tuas boas obras superarem as más obras. Só que o Evangelho de Cristo não é nada disso, muito pelo contrário. O Evangelho de Cristo não é aquilo que nós fazemos para sermos salvos, porque por mais que façamos boas obras, bastaria um único pecado para que nós não pudéssemos estar na presença de Deus. O Evangelho, ao invés disso, é a misericórdia de Deus sendo provada no presente de Deus, que foi Jesus Cristo ter vindo a este mundo, fazer por nós e em nosso lugar aquilo que nenhum de nós poderia fazer. Ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado, como oferta, como pagamento pela nossa salvação, em prol de cada um de nós. Se nós aceitarmos esse presente, já que vocês não podem se salvar, então eu serei o seu Salvador, o Salvador de cada um de vocês, por meio do meu sangue vertido na cruz do Calvário. Assim é o Evangelho, esse presente de Deus em Cristo Jesus, que ofertou a si mesmo pela nossa salvação. Só que muitos não compreendem isso. Agora, quando nós aceitamos esse presente, quando nós aceitamos a salvação que há em Cristo Jesus, de verdade, irmãos, há evidências disso na nossa vida. É impossível que alguém reconheça quem é Cristo Jesus e permaneça a mesma pessoa. É impossível. Nós temos aqui o Senhor Jesus na cruz, e ao seu lado 2 malfeitores. Um reconheceu quem ele é, e o outro não reconheceu. Em outros evangelhos é dito que os 2 diziam: salva-te a ti mesmo e desce da cruz se és o Filho de Deus, o que dá a entender o seguinte, que assim que Jesus foi levantado naquela cruz, os 2 estavam dizendo isso, mas em determinado momento um deles se deu conta de quem é que estava ao seu lado, crucificado ali.
entre eles dois. E não é verdade que nós também no passado, a não ser que você tenha nascido em lar evangélico, eu não nasci, não é bem verdade que nós também no passado, no tempo da nossa ignorância, quando estávamos distantes de Cristo, nós também não zombávamos dos crentes? Eu zombava, não de uma forma agressiva, mas eu achava assim, um pessoal meio louco, né? Nunca me imaginei cristão, me imaginava um católico, politicamente correto, a religião oficial do Brasil, o catolicismo. Então, eu não tinha nenhum problema em estar nos meus pecados e dizer, sou católico apostólico romano não praticante, né? Quando me perguntavam minha religião, eu dizia isso, eu sou católico apostólico romano não praticante, e eu me achava salvo, porque eu não conhecia Cristo. E aqueles dois malfeitores não conheciam Cristo, mas tiveram um encontro com Ele ali. Um deles, em determinado momento, parou de blasfemar e percebeu que havia algo de diferente naquele homem. E percebeu que ele estava ali preso naquela cruz e não blasfemava, e não murmurava. Pelo contrário, preso naquela cruz, pregado naquela cruz, o Senhor Jesus ainda orou ao Pai e disse, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E eu penso que foi naquele momento que o malfeitor então se deu conta de que aquele homem não era apenas um homem. Não, ele não era apenas um homem. O Senhor ficou na cruz durante 6 horas, e dentro daquelas 6 horas, o Senhor fez a obra da nossa salvação. E para dar provas disso, até mesmo um daqueles dois malfeitores foi salvo. Porque, irmãos, a humanidade está representada naqueles dois homens malfeitores. Escute bem uma coisa, a humanidade não se divide entre homens bons e homens maus, não. A humanidade se divide entre homens maus que não se arrependem e homens maus que se arrependeram de seus pecados. Todos nós pecamos, diz a palavra de Deus. A diferença é que alguns reconhecem seus pecados e se arrependem, e outros não reconhecem e continuam praticando propositalmente. Uma coisa é nós pecarmos como um acidente de percurso, porque estamos num corpo inclinado ao pecado. Outra coisa é nós pecarmos propositalmente. Mas toda a humanidade está nivelada. Não há nenhum de nós que mereça a salvação. O Senhor Jesus foi erguido naquela cruz como oferta, como expiação dos nossos pecados. Ele tomou sobre si os nossos pecados, e todos aqueles que nele depositam a fé para a salvação, recebem o perdão dos pecados, e mais do que isso, a presença do Espírito Santo de Deus, que nos transforma de tal maneira, que vamos nos tornando a cada dia mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Amém? Então, será que há em nós evidência de salvação? Eu encontro aqui nesse texto evidências de salvação, de conversão neste homem, que ali pediu ao Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Por que é que ele foi para o paraíso? Ele era um malfeitor, irmãos. Pense em alguém que passou a vida fazendo coisas erradas, e que, no entanto, nos últimos momentos da sua vida, nas últimas horas, ele foi salvo.
Muitos diriam que isso é uma injustiça tremenda. O Senhor Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Será que Jesus havia se enganado? Será que Jesus não sabia quem era aquele homem que estava ali sendo crucificado? Hoje estarás comigo no paraíso? Ou será que não? Pelo contrário, aquele homem experimentou uma genuína conversão a Cristo. O texto me mostra, se nós examinarmos com atenção, com a revelação que o Espírito Santo de Deus, e só o Espírito Santo de Deus pode nos mostrar essas coisas, o texto nos mostra que aquele malfeitor foi salvo, porque realmente se converteu a Cristo. E no texto nós encontramos essas evidências de salvação. E enquanto nós examinamos essas evidências, eu gostaria que você perguntasse a si mesmo se você tem essas evidências de salvação em você. Porque se você não tem essas evidências que eu vou dizer aqui agora, eu não vou dizer que é provável, eu vou dizer que é certo que você ainda não reconheceu a Cristo, não compreendeu quem Ele é realmente. É possível que pessoas estejam frequentando igrejas evangélicas e não sejam convertidas a Cristo, e não tenham evidência de salvação. Só que nós não somos salvos pela evidência. A evidência, ela vai nos mostrar primeiramente a nós mesmos, se olharmos para dentro de nós mesmos, se nós somos salvos ou não. Por isso que Paulo, no final da Epístola aos Coríntios, diz: examinai se vós estáis mesmos na fé. Eu creio que é no final da segunda Epístola aos Coríntios, se não me engano. 2 Coríntios 13:5. Obrigado, evangelista Júlio foi na mosca. Nós temos que fazer essa autoanálise, esse exame de nós mesmos, se nós estamos ou não salvos. Amém? Se estamos ou não em Cristo. E se estamos em Cristo, a primeira evidência é esta daqui que eu vou mostrar para vocês agora. Versículo de número 40. Veja comigo. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nem ao menos temes a Deus. A primeira evidência de alguém que teve um encontro com Cristo e o reconheceu como Cristo é o temor a Deus. O temor a Deus. Eu não consigo entender pessoas que dizem que são cristãs e não temem a Deus, e não têm o temor de Deus no seu coração. Eu não consigo entender isso. Isso não é possível, irmãos. Uma pessoa realmente convertida, ela terá o temor do Senhor como marca característica da sua vida. A palavra de Deus diz que o temor é o princípio. Salmo 110, versículo 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio, começa com isso. Amém? Começa com isso. Quando uma pessoa se converte realmente, é porque em primeiro lugar o Espírito Santo de Deus trabalhou nela e a convenceu do seu pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, haverá um juízo final. E se eu continuar do jeito que eu estou, dura será a minha condenação. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em Provérbios essa frase se repete 3 vezes, para vocês terem uma ideia do quanto isso é importante. Algumas pessoas que dizem que na nova aliança nós não temos que temer a Deus, temos apenas que amar a Deus. Pois muito bem,
O próprio Senhor Jesus nos ensinou a temer a Deus. E quem foi que fez conosco uma nova aliança? Foi o Senhor Jesus. E o que foi que ele disse em Mateus capítulo 10, versículo 28? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Temei, temei. Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 17, ele reforça isso dizendo: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Temei a Deus. Será que nós temos nos esquecido disto? Na verdade, quem realmente experimentou a conversão, naturalmente terá o temor de Deus, irmãos. Naturalmente. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 7 está escrito: temei a Deus e dai-lhe glória. Amém? Temei a Deus e dai-lhe glória. Se não me engano, a continuação do versículo diz: porque é chegado o seu juízo, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorai. O temor a Deus nos leva à adoração a Deus, porque reconhecemos que Ele é o Criador de todo o universo. Pense nisso, todo o universo, todo o universo. São incontáveis estrelas, irmãos, e na maioria delas há planetas orbitando, bilhões de planetas no universo. Imagine a grandeza do nosso Deus, imagine isso. E é deste Deus que nós estamos falando, que é único, que é todo poderoso. Nada escapa ao seu conhecimento. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Será que nós compreendemos a grandeza do Deus a quem dizemos servir? Aqueles que têm consciência de quem é Deus o temem. Nada somos diante do seu poder, da sua grandeza. Satanás o teme, os demônios o temem. Alguns que não compreendem o Evangelho, que não compreendem a palavra de Deus, pensam que Deus e o diabo estão num cabo de guerra, Deus de um lado, o diabo do outro. Pelo amor de Deus, irmãos, Deus é o Criador. Satanás, o diabo, é um anjo que caiu, é uma criatura decaída, um querubim que se rebelou contra Deus e caiu, cujo destino será a eternidade no lago de fogo, junto com os seus anjos, ou seja, os demônios. O diabo já está condenado, irmãos. Os demônios já estão condenados, irmãos. E eles nada podem fazer para alterar isso. Eles sabem que pouco tempo lhes resta. Eles sabem disso. Então, quando os demônios lançarem dardos na sua mente sobre o seu passado, sabe, dos pecados que você cometeu no passado, e lembrar você disso, ao invés de você cair nessa armadilha, se levante e em nome de Jesus lembre ao diabo e os demônios que acusam você o futuro que eles terão. E não se rebele contra Deus, mas confie em Cristo para a tua salvação. Então, não tema aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Então vejam que aqui o Senhor Jesus está nos ensinando a imortalidade da alma. Só Deus, o Pai, o Criador, pode matar a alma que Ele mesmo criou. O diabo não pode, os demônios não podem.
O ser humano não pode, não há nada no universo que possa isso, somente Deus. E esta é apenas uma das razões pela qual temos que temê-lo, amém? Uma das razões. Temei a Deus e dai-lhe glória. Mas hoje em dia, e é incrível, né? A palavra lá em Apocalipse 14:7 diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado o seu juízo, a hora do seu juízo. Quanto mais nos aproximamos deste dia, maior temor de Deus deveria haver em nós, na igreja do Senhor. Mas ao invés disso, está se cumprindo aquilo que Paulo profetizou a Timóteo sobre os últimos dias na face da terra, em que entre os irmãos na igreja, ele apresenta uma lista de 18 características, começando com o egoísmo, depois a avareza e por aí vai. E no meio dessa lista, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, está escrito que haveria cristãos, crentes irreverentes. O que é irreverente? Que não tem reverência a Deus, tá? É o crente do tem nada a ver. Tem nada a ver eu orar de boné. Tem nada a ver eu vim para o culto de bermuda. Tem nada a ver eu vim para a igreja de mini saia. Tem nada a ver eu falar gíria. O que tem? Tem nada a ver falar um palavrãozinho de vez em quando. Tem nada a ver tomar uma cervejinha socialmente. Tem nada a ver. Esse é o crente de hoje em dia. Boa parte, boa parcela dos que se dizem crentes estão assim. Tem nada a ver. E por aí, eu falei as coisas menos graves, né? Eu não entrei nem nos pecados maiores. Nem nos pecados maiores. Onde está o temor de Deus? Onde está o temor de Deus? Onde está? Onde está? Não há salvação se não temermos a Deus, irmãos. E o temor a Deus, ele se evidencia principalmente quando nós estamos sozinhos e não tem mais ninguém vendo o que nós estamos fazendo. Mas se nós temos o temor a Deus, nós não nos esqueceremos que os olhos de Deus estão em toda parte. O Senhor está nos vendo, o Senhor sabe o que estamos fazendo, e vamos prestar contas por cada ato da nossa existência, e por cada pensamento, e por cada sentimento, e pecado de omissão também. Eu estou aqui para alertar a igreja em nome de Jesus. Onde não há temor a Deus, não há salvação. E este malfeitor, apesar de ter sido malfeitor a vida inteira, naquele momento em que ele percebeu quem era Jesus, houve nele o temor de Deus. O Messias prometido veio, e ele está aqui ao meu lado. Deus existe! Deus existe! Talvez aquele malfeitor, ele tenha praticado o pecado de sedição, ou seja, um levante contra o Império Romano. Certamente, como judeu, ele sonhava com a libertação do jugo romano. E talvez ele tenha assassinado, ele tenha matado alguns soldados romanos, querendo a libertação de Israel, porque ele queria, pelas próprias mãos, trazer a salvação tão prometida a Israel. E talvez ele já tivesse perdido a esperança num Messias, num homem que viria para libertar o seu povo. E agora ele estava do lado desse homem, que é o Senhor Jesus. Ele tinha passado a vida inteira sem compreender que a libertação que os profetas haviam dito é a principal das libertações, é a libertação da alma, é a salvação eterna, sermos libertos do jugo do diabo, do pecado, do mundo.
Agora aquele homem estava do lado de Jesus e reconhecia quem era Jesus. Será que você reconhece quem é? E a primeira coisa que aconteceu quando ele reconheceu quem é Jesus foi que nele houve o temor a Deus. E por isso ele disse ao outro que não havia reconhecido quem é Jesus: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nem ao menos temes a Deus? Parece que a gente tem que fazer essa pergunta hoje para os irmãos em Cristo, quando eles vêm cultuar a Deus de qualquer maneira, de qualquer maneira. Nem ao menos temes a Deus? Quando saem de um culto onde ouviram uma palavra de conserto, de arrependimento, não derramam uma lágrima e no dia seguinte já estão vivendo igualzinho os demais que vivem no mundo, ou melhor, que morrem no mundo, porque quem está no mundo não vive. Nem ao menos temes a Deus? Essa é a primeira evidência de uma verdadeira conversão. A segunda evidência está no versículo 41, que nos diz assim: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Nós, repito, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Este homem estava se reconhecendo merecedor daquele castigo. Ele estava se reconhecendo um pecador que merecia ser condenado. Mas ele estava também publicamente confessando isto. É interessante que em Provérbios, um versículo que faz menção ao temor do Senhor, é também um versículo que fala a respeito de uma característica que este homem teve aqui. O versículo é Provérbios 15:33, que diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Ou seja, se tivermos sabedoria, vamos temer a Deus. A sabedoria nos instrui a temer a Deus. O temor do Senhor, que já vimos, é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Para que alguém confesse seus pecados, este alguém precisa ter humildade. Sem humildade não há confissão de pecados, porque a confissão de pecados é humilhante, irmãos. Não há como confessarmos nossos pecados sem que nós nos humilhemos. E não há salvação sem esta auto-humilhação, sem esta confissão de pecados que precisa ser diária, irmãos. Diária, porque diariamente pecamos, irmãos. Não como praticantes do pecado, mas porque vivemos ainda num corpo inclinado ao pecado. Eu espero que você não peque porque quer, mas por um descuido, por um acidente, por não estar vigilante como deveria, cheio do Espírito Santo como deveria. Também em Provérbios, no capítulo 22, versículo 4, diz assim: o galardão da humildade, ou seja, qual é a recompensa da humildade? Qual é a recompensa por eu me reconhecer falho, carente de Deus, da sua misericórdia, do seu perdão? Está aqui, Provérbios 22, 4, o galardão da humildade e o temor do Senhor. Veja que interessante relacionado. Temor do Senhor, que foi o primeiro ponto, e a humildade, que é o segundo ponto, que nos leva a confessar os pecados. Provérbios 22, 4, assim como Provérbios 15, 35 ou 33, nos diz: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Amém? E vida. Vida verdadeira, vida eterna. Não há salvação em corações endurecidos que não se quebrantam diante de Deus. Não há. Se não nos arrependemos de nossos pecados, se não confessamos nossos pecados, como pode haver salvação em nós, irmãos?
Ainda em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, está escrito: o que encobre as suas transgressões, o que encobre as suas transgressões, o que finge que é santo sem ser, o que finge que não peca nunca, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, ou seja, jamais será bem-sucedido, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? É confessar com o propósito de deixar, de abandonar o pecado. Não é a confissão sem vergonha, que confessa já imaginando como é que vai pecar de novo a mesma coisa. Mas é a confissão com um propósito sincero de abandonar o pecado. E há pecados difíceis de abandonar, e só é possível nós nos abandonarmos com a ajuda do Espírito Santo de Deus, irmãos. A confissão tem que ser em humildade. Senhor, eu pequei, mas eu reconheço que só o Senhor tem o poder de gerar em mim santidade. Eu de mim mesmo não posso gerar santidade em mim, mas o poder que há no sangue do teu Filho amado Jesus Cristo pode. O Senhor pode me lavar, me purificar, me transformar, me fazer uma nova criatura para a tua glória, Senhor. Isso é evidência de uma pessoa convertida. Não querer permanecer no pecado, confessar o pecado. E existe um salmo tremendo em relação a isso, que é o Salmo 32. Eu vou ler alguns versículos desse salmo. Se você quiser, veja comigo. Salmo 32, que nos diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Aí o próprio salmista dirá: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém? Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Você tem confessado ao Senhor os teus pecados? Em humildade, com o coração quebrantado, com o propósito de abandonar os seus pecados, de ser uma nova criatura? Ou há em você uma disposição mental para permanecer no pecado? Se você permanece no pecado, está vindo à igreja, eu vou te dar aqui um conselho. Você precisa levar isso muito a sério que eu vou dizer. Ou você abandona o pecado e se converte a Cristo de verdade, ou é melhor você se afastar dos cultos ao Senhor. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa abandonar o pecado. As mãos que levantamos ao Senhor, diz a palavra, precisam ser mãos santas. Os lábios que proclamam Jesus Cristo é o Senhor precisam ser lábios puros. O coração, a respeito do qual se diz que nele habita Jesus, precisa ser limpo. Se você não quer abandonar o seu pecado, se afaste de Cristo. Se afaste de Cristo. Se afaste, porque o pecado que Deus mais abomina, escute isso, o pecado que Deus mais abomina, o único pecado que deixava Jesus irado, você veja comigo, ele comia com pecadores, ele comia com bandidos, com assassinos, com prostitutas,
mas ele não se misturava com certo tipo de gente que o Senhor Jesus abominava, que são os religiosos hipócritas, que dizem que amam a Deus, mas que na sua vida demonstram o contrário. E isso deixava o Senhor irado. Eu não vejo Jesus irado com prostituta, eu não vejo Jesus irado com ladrão, eu não vejo Jesus irado com mentirosos, mas eu vejo Jesus irado com aqueles que dizem que não fazem essas coisas e fazem essas coisas, e permanecem na prostituição, e permanecem na mentira, e permanecem na fraude. Com esses o Senhor fica irado. Aquele que realmente se converteu a Cristo abandonou o pecado, Vou dar um exemplo aqui. Casal não era casado, não morava junto, não era casado, não estava numa situação marital. Veio para a igreja evangélica, né? Disse que aceitou Jesus. De duas uma: ou esse casal para de ter sexo antes do casamento e só vai tornar a tê-lo depois que se casar, ou esse casal terá uma terrível condenação naquele dia. Mas Senhor, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu realizei milagres em teu nome. E o Senhor dirá o quê para esse casal? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Esta palavra conheci significa ter intimidade. Queridos, quem tem intimidade com Cristo não consegue permanecer no pecado, não consegue. Se mentia, não vai mais conseguir mentir. Se roubava, não vai mais conseguir continuar roubando. Se fornicava, não vai mais continuar fornicando. Não consegue mais. Então, de duas uma: se é uma pessoa convertida, ela abandona o pecado, porque o Espírito Santo que nela habita vai levá-la a abandonar esse pecado. Ela não vai sossegar enquanto não clamar a Deus pela sua misericórdia e abandonar o pecado. Ou então esta pessoa é uma hipócrita, tem o pior dos pecados, o pior de todos, porque isso denigre o Evangelho. Ah, eu sou cristã. Você é cristã? Nunca imaginei que você fosse cristã, vivendo desse jeito, fazendo o que você faz, falando da forma que você fala. Isso denigre o Evangelho, irmãos. Sem santificação ninguém verá a Deus, irmãos. Então, em nome de Jesus, você que está ouvindo essa palavra e também pela internet, confesse a Deus os teus pecados para abandoná-los, em nome de Jesus. Eu não posso expulsar ninguém dos cultos ao Senhor. Os cultos são públicos. Por mim, eu estaria pregando numa praça. Vocês estão entendendo? Agora, essas quatro paredes aqui, elas nos enganam se nós nos descuidarmos. Por quê? Porque as pessoas estão entre essas quatro paredes aqui, onde o Evangelho está sendo pregado. Alguns pensam que todos que estão participando do culto são salvos. Não, se não houver temor de Deus, se não houver confissão de pecados para abandoná-los, não há salvação. E há pessoas que culto após culto, vem na igreja, participa do culto, quer a carteirinha de membro, mas não abandona o pecado. Irmãos, eu não estou aqui para enganar vocês, não, pelo contrário, eu estou aqui para esclarecê-los o seguinte: escutem. Antes de conhecermos a Cristo, já estávamos condenados. Se aqueles dois malfeitores, escute isso, se aqueles dois malfeitores morressem sem que Jesus estivesse no meio deles para lhes dar a oportunidade da salvação, os dois teriam se perdido, os dois. Mas um deles não desperdiçou a oportunidade da sua salvação. Teve o temor de Deus no seu coração.
confessou o seu pecado em arrependimento. E finalmente, o terceiro e último ponto, daqueles que têm a evidência da conversão, reconheceu publicamente quem é Jesus Cristo. Versículo 41, ele diz: este nenhum mal fez. Reconheceu a santidade do Senhor, reconheceu que Ele é o Cristo, que Ele é santo, não apenas santo, o santo dos santos. Nenhum mal fez, nenhum. Nasceu sem pecado, cresceu sem pecado, estava naquele momento morrendo sem pecado. Nenhum mal fez. Ele reconheceu Jesus como quem Ele é, o verdadeiro Deus e a vida eterna, como está escrito no último versículo da primeira epístola de João. E essa vai para os irmãos testemunhas de Jeová, que dizem que Jesus Cristo não é Deus. Leiam aí essa tradução adulterada de 1950, só que esqueceram de mudar o último versículo de 1 João. E lá em 1 João, no último versículo está escrito: Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não o coloquem como Deus com letra minúscula, porque só existe um Deus, e este Deus é revelado em Cristo Jesus nosso Senhor. Louvado seja o Senhor. Pode aplaudir o nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Agora, se realmente nós reconhecemos que Jesus é o Senhor, é Deus, precisamos entender por que Ele ficou irritado com certos crentes, com certos seguidores dele. Certa feita, o Senhor olha para a multidão e diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Se realmente Jesus é o nosso Senhor, haverá em nós o desejo sincero, verdadeiro de obedecê-lo. Amém, queridos? Se Ele é o nosso Senhor. Você talvez, como eu, não vai conseguir o tempo todo obedecê-lo em tudo, mas você vai querer fazer isso, amém? E você sentirá prazer em fazer isso. Como diz a palavra de Deus na primeira epístola de João, a respeito dos convertidos, uma pessoa verdadeiramente convertida terá prazer nos mandamentos do Senhor. Antes de conhecermos a Cristo, eu não devia roubar, eu não devia matar, eu não devia mentir, eu não devia adulterar. Mas agora que eu conheço a Cristo é diferente. Não se trata mais uma questão de não devo, se trata de uma questão de não quero, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim, e quando eu ando no caminho do bem, eu sinto um prazer enorme nisso. E se por algum descuido eu fizer algo que desagrada ao Senhor, imediatamente eu me sentirei mal, eu me sentirei triste. E se você está ouvindo esta palavra, e eu já vi pessoas chorando aqui nessa mensagem, se você está ouvindo esta palavra, e esta palavra como espada de dois gumes está ferindo você, é única e exclusivamente porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Você é de Deus, você é de Cristo. Chore na presença do Senhor, chore, se humilhe, se arrependa, confesse o teu pecado, porque eu costumo dizer que a maior prova da nossa salvação é a tristeza que nós sentimos quando nós cometemos algum pecado. Então, se você está ouvindo essa palavra e você está triste com os seus pecados, é porque você precisa confessá-los, abandoná-los, mas é principalmente porque você é salvo. O Espírito Santo de Deus habita em você, amém, queridos? Ele habita em você. Agora, qual é a sua posição? Você vai fazer como o malfeitor que confessou, e pode ter certeza disso, irmãos, se aquele homem tivesse descido da cruz e tivesse tido a oportunidade de continuar vivendo,
Aquele malfeitor que se arrependeu, que reconheceu quem é Jesus, não continuaria mais sendo um malfeitor. Pelo contrário, teria se tornado um verdadeiro discípulo de Cristo. Seria uma nova criatura para a glória de Deus. Amém? Nós estamos tratando disso aqui, da verdadeira conversão, sermos uma nova criatura. Ele reconheceu Jesus como Senhor, mas ele reconheceu também, versículo 42, veja comigo, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim. Ele reconheceu não somente Jesus como Senhor, ele reconheceu Jesus como seu Salvador. Amém? Lembra-te de mim. A nossa salvação não está nas nossas boas obras. A nossa salvação está em dependermos única e exclusivamente do Senhor Jesus, a quem dizemos amar e que eu espero que você ame como eu também o amo. Está única e exclusivamente no Senhor Jesus se lembrar de nós naquele grande dia, no dia da ressurreição dos mortos, no dia do arrebatamento da igreja, no dia do nosso encontro com Ele nos ares. Nós só nos encontraremos com Ele se Ele se lembrar de nós, se o nosso nome estiver escrito no livro da vida. E para que Ele se lembre de nós, precisamos ter intimidade com Ele, irmãos. O Senhor Jesus dirá: nunca vos conheci, para aqueles que não tiveram intimidade com Ele, porque esta palavra conheci, no grego, significa intimidade, a mesma intimidade de um homem com a sua mulher. Por isso o Senhor Jesus é chamado de noivo e a igreja de noiva. É preciso haver um amor genuíno entre nós e o Senhor Jesus. Entenda isso. Se você nunca tivesse ouvido esta mensagem, se você nunca tivesse conhecido o nome Jesus Cristo, não haveria nenhuma chance de salvação para você. Por mais que você tivesse passado a vida toda praticando boas obras e boas obras e boas obras, se você nunca tivesse conhecido o nome de Jesus, você estaria perdido. Não haveria salvação para você, porque a salvação não está nas boas obras, a salvação está no Senhor Jesus Cristo, em nós nos convertermos a Ele de todo o nosso coração, de nós reconhecermos aquilo que está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro. E é por isso que os missionários estão dando suas vidas em lugares onde o evangelho é proibido, porque por mais que os muçulmanos, que os hindus, que os espíritas façam o bem, eles serão perdidos eternamente se não conhecerem a graça de Deus que há em Cristo Jesus nosso Senhor. A palavra de Deus declara claramente na primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 5: há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Um só. Maria não é mediadora, Pedro não é mediador, não há nenhum homem, por mais que tenha sido santo, que seja mediador. Só Jesus Cristo é mediador entre Deus e os homens. Precisamos de Jesus, precisamos de Jesus, precisamos de Jesus. Hoje você está diante de uma decisão, Hoje você e eu, nós estamos sendo representados por aqueles dois malfeitores. Ou você é o malfeitor que se arrependeu, que quis abandonar o pecado, que reconheceu o senhorio de Cristo para obedecê-lo, e a Ele como único salvador da sua alma. Ou você está representado pelo outro malfeitor, que continuou com o coração endurecido,
e que não entregou a sua vida a Cristo, que não reconheceu, que não teve o temor de Deus, que não reconheceu que Jesus é o único Senhor, que Jesus é o único Salvador. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Talvez você diga: pastor, os meus pecados são difíceis de abandonar. Todo pecado é difícil de abandonar, sabe por quê? Porque para que nós abandonemos o pecado, somente o poder de Deus agindo em nós. Pelas tuas próprias forças você não vai abandonar os teus pecados. Mas eu quero convidar você agora para temer a Deus. Eu quero convidar você agora a temer a Deus, a confessar os teus pecados, aqueles que você tem mais dificuldade principalmente de deixar, e dizer ao Senhor: Senhor, ajuda-me, socorre-me, Senhor. Sabe, outro dia eu trouxe uma palavra que ela está indo para a internet hoje, nesse momento inclusive. Na semana passada eu falei aqui que nós não somos menos corruptos do que aqueles políticos de Brasília. E eu usei um exemplo aqui. A maioria de nós tem, por exemplo, o pacote do Office no computador, Word, Excel, PowerPoint, craqueado. Não foi comprado, foi craqueado. Isso é pecado, isso é roubo, isso é errado. E aí um irmão encontrou comigo outro dia no mercado, e ele devia estar aflito com aquilo, né? Porque veja, um irmão me encontrou no mercado, e ao invés de bater um papo comigo, ele foi direto ao assunto, assim, aflito: pastor, eu vou para o inferno, pastor, porque eu tenho o pacote do Office craqueado no meu computador? Pastor, eu estou preocupado com isso. Pastor, eu vou para o inferno? E a minha resposta para ele foi: meu irmão, preste atenção numa coisa. A nossa salvação, ela não está em nós não termos nenhum pecado. A nossa salvação está em Jesus Cristo ter derramado o seu sangue na cruz do Calvário para nos perdoar de todo o pecado. Agora, quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais nós queremos deixar o pecado. E se você está aflito com isso, está na hora de você juntar um dinheirinho e comprar o pacote do Office para o seu computador. Providência que eu já estou tomando, disse eu para ele. Amém? Porque, como eu falei, a maioria de nós comete esses pequenos delitos. Só que na medida em que nós nos aproximamos de Cristo, nós vamos deixando o pecado. Mas não é a ausência de pecados em nós, pelos nossos esforços, e nem as boas obras que com os nossos esforços praticamos, que nos salvam. Mas todo salvo em Cristo Jesus deixará o pecado. Cada dia mais ele cometerá menos pecados, ele andará mais em santidade, e inevitavelmente ele amará mais o seu próximo, temerá mais a Deus e dará bom testemunho de um verdadeiro servo de Cristo, para a glória do Senhor Jesus. E a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor.